Então eu queria primeiramente dar um bom dia, Marcos, que você se apresentasse, falasse por que veio, porque as pessoas devem te assistir aí, o que você faz, como é que foi a sua trajetória brevemente, para a gente introduzir o assunto aqui. Bom dia. Bom dia a todos, meu nome é Marcos dos Anjos, sou profissional da área contábil desde sempre, trabalhei em empresa multinacional, tenho experiência de 35 anos em empresas multinacionais, participei de aquisições e fusões de empresas na América Latina inteira, participando de mais de 20 aquisições ou venda de empresas nesse período. Por que é importante você saber o preço da sua empresa? Qual é o valor da sua empresa? Muitos empresários dedicam anos e anos e chegam em um certo momento, recebem uma oferta de aquisição ou querem vender o negócio, mas não tem claro como chegar nesse valor, né? É pelo faturamento, é pelo ativo imobilizado que eu tenho, é pelo ponto que eu tenho. Então nós vamos explorar isso daí e tentar separar realmente como se avalia uma empresa. A avaliação da empresa, ela é uma coisa segmentada, depende do mercado que atua, depende da vontade de ser vendida ou ser adquirida, depende das condições de mercado no momento e principalmente das suas informações contábeis. Isso é fundamental para fechar o negócio, pois quem vai te adquirir ou quem vai se interessar pelo seu negócio, ele tem que ter uma base, e a base vai ser os seus dados financeiros, que passa pelo seu balanço, balancete, demonstração de resultado, fluxo de caixa e o negócio em si. É comércio, é indústria, que segmento que eu entro para avaliar bem a sua empresa, né? Muitos empresários, eles põem dentro do valor da empresa o seu valor sentimental, né? E aqui nós vamos tentar explicar para todo mundo que o fator sentimental não faz parte da conta. Isso é muito importante. E o que o Marcos falou é bem importante a gente entender, porque quando você pega uma empresa desde pequenininha ali e trata ela como um bebê e vai levando, eu vejo aqui particularmente um certo apego das pessoas em relação às suas empresas, em relação às suas companhias, né? E é óbvio que isso que o Marcos falou é porque muita gente se apega na empresa de um jeito, na questão pessoal, porque eu montei, e a gente entende isso, que uma empresa é quase que um filho, né? A gente sabe É um filho. É um filho. Então um filho a gente tem aquele apego, a gente tem aquele zelo, a gente tem aquela maneira lá de cuidar, e aí quando chega na hora de vender, por N motivos, né? Porque a pessoa pode predispor a vender o negócio por N motivos. Não só por estar ruim, mas também por... Eu diria que é o contrário, né? A gente tem que ter a percepção clara do momento da negociação, né? Nós sabemos que o ser humano, infelizmente, ele é finito, né? Uma empresa, em princípio, ela não tem tempo de validade, ela deve nascer para ser eterna, né? E é muito importante o empresário perceber e fazer esse balanceamento entre o seu tempo e o tempo da empresa, porque existe o momento ideal de venda da empresa, onde o mercado está aquecido, onde você é procurado, onde você tem a mais-valia da sua empresa. E nesse momento você pode vender e não se aposentar, mas desfrutar e talvez abrir um novo negócio de uma forma diferente, mais atualizada e até mais prazerosa. Isso é importante o empresário ter em mente. Mais que a gente fala que é um filho, o sentimento de um filho é muito forte, nos negócios às vezes você tem que apartar isso, porque você não abre um negócio todo negócio ele existe para ter lucro. Toda empresa que é aberta, o final daquilo é ter lucro, né? Então a gente precisa focar nisso. Qual que é o seu objetivo com o seu negócio? Exato. Né? Então é isso que a gente está falando. Aparta a questão emocional, aparta essas questões que eu sei que a gente se envolve, né? Falar, pô, a CSM Contabilidade, por exemplo, uma das empresas aqui do grupo,
ela tem muitos anos de história. Então, quer dizer, a gente tem construiu, sabe, muita luta, muita conquista, muita vitória, muito vai e vem. Então a gente acaba se envolvendo emocionalmente, mas eu tenho que saber qual que é o meu real objetivo com essa empresa. Eu vejo às vezes muita gente, às vezes vai se aposentar, aí precisa vender a empresa. Às vezes o negócio não está muito bem, aí precisa vender a empresa. E às vezes o negócio não está bem por falta de capital. Entra um investidor com capital e a coisa muda de figura. Mas indo direto ao ponto, nós estamos falando de valorização da empresa. Valuation é um termo em inglês, né, pro tema. Como é que eu defino de maneira bem prática o valor de uma empresa? Hoje, se eu chegar para você, ô Marcos, quanto vale a minha empresa? Como é que você vai chegar nesse... Pois é. Primeira coisa, nós temos que ter o balanço da sua empresa em ordem. Então a primeira coisa que nós fazemos quando começamos o trabalho é entender os números da sua empresa. Então eu preciso de todos os números, bem detalhado. Esse é um outro termo em inglês que nós chamamos de due diligence, onde nós precisamos nos aprofundar em cada número da sua empresa. Ou seja, eu tenho contas a receber, ele é real? Ele vai acontecer? Eu tenho provisão de perdas? Eu tenho fornecedores? Que fornecedor é esse? É um fornecedor contumaz ou não? Né? Eu tenho os meus ativos, eles realmente estão ativos, estão totalmente depreciados ou não? Eu tenho que fazer uma análise profunda para saber se os números estão ok. Os números estando ok, eu faço um cálculo intermediário que nós chamamos aqui no Brasil de lagida, e em inglês é o tal do EBITDA, né? Que é o resultado antes de impostos, juros, impostos, depreciação e amortização. Por que nós fazemos isso? Isso é para equalizar o mercado. Então eu tiro os efeitos que não são caixa, né? Por exemplo, depreciação é um efeito puramente contábil, né? Então eu tiro esse efeito para saber a geração de caixa da empresa. Então tem o resultado líquido da empresa, tiro depreciação, tiro juros, porque os juros é consequência do resultado da empresa, tá certo? Tiro os impostos, pois cada empresa tem um tipo de regime tributário, então isso é importante tirar. Tirando isso, eu tenho que entender o mercado que essa empresa atua para poder fazer uma análise olhando o passado e projetando o futuro. Geralmente, a avaliação da empresa, ela considera 5 anos para frente. Então, nós entendemos qual é a taxa de crescimento que essa empresa tem na média de mercado e no seu mercado específico. Porque tem muita gente por aí que fala assim, não, bota IGPM aí que a empresa cresce de GPM assim. Então, de maneira prática, Marcos, o que você está me falando é o seguinte: para avaliar, a premissa básica é ter contabilidade. É ter contabilidade em ordem. Tá. Se eu não tenho contabilidade, porque às vezes a gente fala da importância da contabilidade e as pessoas, os empresários, principalmente os pequenos, eles acreditam que a contabilidade ela só serve para gerar um imposto no final do mês, né? E infelizmente tem muitas contabilidades, um número muito grande de contabilidades que não fazem contabilidade. É isso. Não fazem contabilidade. Então, uma das premissas é ter contabilidade. E só falar para vocês, gente, contabilidade hoje não é mais bicho de 7 cabeças. E não é mais um valor absurdo, né, que a gente tinha, porque tinha demanda, conciliar banco. Hoje, com as nossas plataformas, aqui hoje, por exemplo, Marcos, nós fornecemos uma plataforma de BPO, onde nós compilamos toda a informação financeira. Então, além da informação contábil mais barata, ele vai ter, o empresário ele tem informação financeira para tomada de decisão. Então, é importante você ficar atento hoje. Se você não tem uma contabilidade alinhada, você não vai conseguir ter o valor da sua empresa, correto? É correto. Essa questão contábil, eu vejo na minha vida inteira, fica como terceiro plano, quarto plano de ação, né? O empresário tem que entender o seguinte: hoje em dia, principalmente, Sidney, e aproveitando o que você disse,
tudo é automatizado. Como é que hoje eu sei, eu vou ter que... Eu não tenho contabilidade, mas eu tenho a minha pequena empresa lá e eu quero saber o valor dela. Vai ter que retroagir, fazer contabilidade para eu saber o valor? Como é que... Quando eu me deparo com isso, eu tento reconstruir alguns dados do passado, né? Se não tem contabilidade, eu vou tentar apurar a geração de caixa dessa empresa. Então eu vou pegar a venda, menos impostos, menos o custo de operação, menos as suas despesas ordinárias. De maneira geral é isso. Com base nisso, eu faço a extrapolação do futuro. Tá? Então no passado, dessa forma, chegamos à seguinte conclusão. Essa empresa, em média, ela tem um lucro líquido, vamos supor, de R$100.000. Eu pego todo esse esquema que eu montei, eu projeto para o futuro. Como? Esse mercado vai crescer quanto daqui para frente? Como e quando vão crescer as minhas despesas? Despesa de folha de pagamento, despesa de manutenção, água, energia elétrica, telefone, matéria-prima e tudo mais. Eu projeto isso. Então eu tenho duas linhas. Eu tenho a linha da venda e eu tenho a linha de despesa e custo. Certo? Isso daí eu tenho que projetar 5 anos. Muito bem. A partir de 5 anos existe uma coisa chamada perpetuidade. A gente diz o seguinte: em 5 anos essa empresa vem crescendo, pelo nosso estudo, 5%. Mas a perpetuidade é muito mais difícil de a gente entender. Então o que a gente faz? Eu, de forma conservadora, vou dizer o seguinte: depois do 5º ano essa empresa vai crescer 2%, 3% ao ano. E essa conta vai embora. Eu pego todo esse resultado que eu joguei para o futuro e trago a valor presente. Né? E se a empresa não cresceu? Como é que eu defino esse crescimento? Aí, se ela não tem um indicador de crescimento, ela vai ter o valor sempre piorando o tempo inteiro. Né? Então, eu não vou conseguir projetar uma vida boa para ela, porque imagina que ano a ano ela foi caindo 1%. Né? Qual é a projeção dela para o futuro? É que continuar caindo 1%. Ou seja, ela não vai ter valor em algum tempo. Ela não terá valor. O empresário precisa saber disso para tomar as suas providências. Né? Porque também, Sidney, a gente tem que olhar o seguinte: se o empresário ele vem há 5 anos sem resultado, ele tem um momento que ele tem que criar uma linha de corte e fazer a coisa crescer. Né? Esse é o que a gente chama de turnaround. Né? A empresa tem que virar o jogo, porque senão... Eu peguei um caso uma vez que era o seguinte: a empresa ela não crescia, mas também não caía. O faturamento era o mesmo o tempo inteiro. Aí eu fui lá, descontei a inflação e as despesas ordinárias continuaram crescendo. Eu falei, ó, no ano tal a empresa vai fechar, porque como não cresce o faturamento, as despesas ordinárias obrigatoriamente vão crescendo. Água, luz, telefone e folha. Por isso a empresa vai fechar. Certo? Então isso serve para que o empresário veja que ele tem que tomar uma ação. Sim, que ele precisa ter uma atitude, assim, de maneira... Como você trataria, por exemplo, um investimento inicial ao longo do tempo? Vamos supor que a pessoa hoje ela não tem esse registro contábil, né? E às vezes eu estou falando isso, Márcio, porque é muito difícil. Na prática a gente sempre orienta, sempre fala da importância da gestão financeira, mas a gente sabe que ainda o pessoal tem uma certa dificuldade com isso, né? Então, tomar nota de todos os investimentos em linhas, isso é importante para a pessoa? É muito importante, todo investimento é importante. Porque às vezes você gasta, por exemplo, com marketing para divulgar a empresa. Isso faz parte. Aquela empresa ela acaba tendo uma visibilidade. Agora mesmo eu estou com uma cliente aqui que me procurou. Ela tem um baita, acho que 45, 50 mil seguidores no Instagram. E aí com essas plataformas digitais, ela acabou perdendo a senha. Controle. Não é nem a senha do Instagram, e tem um público violentíssimo lá. A grande questão é o seguinte, isso tem um valor também? Tem. A gente chama isso do valor intangível, não é? Isso é muito importante. Uma coisa que todo o empresário começa fazendo uma pequena coisa, o Instagram é um exemplo, né? Entra com o nome, e aí, como é que eu precifico isso daí, não é?
Então, é muito importante nós termos registro de marcas, patentes, metodologias de produção, porque tudo isso faz parte do negócio. Vamos entender assim, uma pessoa cria uma marca de uma roupa ou de um produto qualquer e de repente isso começa a ganhar valor no mercado. Como é que você mede isso daí? Só abrindo um parênteses aqui. O registro da marca é muito importante, porque você começa a dar certo e alguém percebe que você não tem essa marca e cria e ele registra essa marca para ele. Em cima desse valor intangível. Em cima desse valor intangível, que você não sabe. Você só sabe que você tem muitos seguidores e de repente uma outra pessoa vai lá e registra essa marca. Então você tem que rapidamente, se o seu negócio começa a dar resultado, registra esse nome. E como é que você avalia só o nome? Você fala assim, eu quero vender só a minha marca, ou só um método produtivo, ou só um determinado produto cujo eu tenho a patente disso daí, né? Isso existe 8 métodos de avaliação dessa marca. Tecnicidade pura. Então, quando a gente fala de avaliar o custo de uma empresa, nós estamos falando de uma série de fatores. Série de fatores. Não existe assim, aquela empresa vale 10. Não. O que tem valor lá dentro? A marca tem valor, o produto tem valor, as pessoas têm valor. Isso é outra coisa importante. Sim. Isso é muito importante. A sua equipe, né? A sua equipe tem valor. Importante saber. Você faz a avaliação da sua empresa, quem vai comprar vai fazer a mesma coisa. Então, não é, ele não sabe. Cuidado, porque do outro lado vai saber. Né? Inclusive, Marcos, às vezes algumas pessoas me procuram e não tem nada, não tem contabilidade, não tem registro financeiro. E aí eu falo o seguinte, cara, quanto hoje resolve o seu problema? É isso. E diante dessa realidade sua, de quanto resolve o seu problema, quanto outra pessoa está disposta a pagar? É isso. Isso é importante. Eu chamo isso, qual é o apetite do outro em comprar. Né? Eu já participei de casos que a empresa valia 10 e a empresa compradora pagou 12. Por quê? Interessava ela entrar naquele mercado e ela estava disposta a pagar um prêmio por aquele mercado. Então o valor técnico era 10, era o valor justo da empresa. Sim. Mas ele falou, não, eu preciso de 2 coisas nessa empresa. Eu preciso do portfólio de clientes, que isso é muito importante, e o portfólio de alguns produtos, de uma linha específica. Isso ajudaria a outra empresa. Como eu estava do lado do comprador, né, eu considerei isso, falei, o valor de compra é esse, mas a sinergia vai fazer que o retorno do investimento seja inferior ao nosso padrão, que na época lá era 5 anos o padrão de retorno do investimento. Se a sinergia fizermos certo o que tem que fazer, nós conseguimos pagar isso em 3 anos. E aconteceu isso. Porque quando era uma multinacional, comprou uma nacional, a sinergia foi muito grande, a aceitação do mercado foi grande, as vendas cresceram e logo... Eu não sei a sua experiência, mas a maioria das pessoas, elas tendem a vender as suas empresas, a vender os seus negócios quando a coisa não está boa. Esse né? Então, e aí, para não estar boa ao ponto dela vender, ela deixou durante muito tempo o negócio afundando. Né? Porque eu falo sempre aqui para os empresários de maneira geral, gente, a gente não pode brincar, negócio não aceita brincadeira. Então você tem que muitas vezes ter profissionais, ter uma segunda opinião, para que você realmente tenha decisões assertivas e não fique no achômetro lá você se matando com essa empresa. Você precisa ter opiniões, precisa estar sempre buscando. Muita gente, às vezes a gente fala aqui, Marcos, às vezes espera 1 mês, 2 para tomar uma atitude. Eu falo o seguinte, você tem que analisar a sua empresa toda semana. É isso aí. Toda semana, porque você precisa estar mudando, fazendo ajuste toda semana. Coisa que eu normalmente faço nas empresas é o seguinte, vocês têm que avaliar o resultado da empresa no máximo até o dia 10 do mês subsequente. Por que isso? Dá tempo de você fazer ações corretivas ainda durante o mês,
para que o próximo mês não seja igual ao anterior, ou seja, Sim. seja ruim. Então, se dia 10 você tem o diagnóstico da sua empresa, você sabe o que falhou, o que você tem que fazer para recuperar, você tem que fazer no dia 10. Sim, né? e às vezes o fôlego de um mês num pequeno negócio é curto. Por quê? Porque você tem uma despesa fixa que você precisa pagar. Se você não pagou naquele mês, aquilo acumula para o mês seguinte. Aí você não tomou a decisão. Ou mesmo que toma a decisão, se você tomou a decisão errada e esperou mais um mês, mesmo que seja um mês, porque parece que o mês, que o Marco está sugerindo aqui, maravilhoso das pessoas que fazem isso. Mas se você conseguir fazer semanalmente a análise dos seus números, verificar os seus resultados, é extremamente importante, né? O investimento, o pessoal tem que entender o seguinte, que existe investimento em tecnologia avançada, é importante, porque isso tem valor na hora da venda, tá? Na minha carreira, para todo mundo ter uma ideia, eu fechava o resultado da América Latina inteira, eram 10 países, 27 fábricas. Eu conseguia isso por causa de sistema integrado e tudo mais. No terceiro dia eu tinha o resultado da América Latina inteira. Importante ainda, voltando para o cálculo da coisa, eu falei do crescimento e tal, mas você tem que trazer tudo isso a valor presente, né? Então, daqui 5 anos eu vou faturar 5 milhões, certo? Mas qual que é esse valor hoje? Aí eu tenho que chegar numa taxa de desconto. E o que é essa taxa de desconto, né? É a Selic, é não sei o que. Eu falo, não. É a estrutura de capital que você tem na sua empresa. Então, eu preciso de dinheiro através de financiamentos ou empréstimos. Muitos empresários não sabem a diferença de financiamento e empréstimo. O financiamento você aplica numa aquisição de uma máquina. Então você financia a máquina que ela vai te gerar riqueza, certo? O empréstimo é quando você não tem dinheiro, esse é o perigo. Porque você foi lá e fez um empréstimo de capital de giro, ou seja, o seu negócio não está gerando a riqueza suficiente. Quando você compra uma máquina, fala, eu paguei X na máquina, eu financiei ela no tempo, a conta o que ela está me gerando mês a mês é maior do que eu estou pagando, esse é um bom negócio. Todo mundo fala, não, eu tenho financiamento. Fala, não, vamos abrir. O que é financiamento, o que é empréstimo? E geralmente eu chego nas empresas, elas têm empréstimo, capital de giro. Isso é o primeiro sinal vermelho, não é nem amarelo. Capital de giro é porque você não está gerando. Então você está buscando... Ou está gastando mais do que você ganha. Você está fazendo alguma coisa que você está precisando de capital de fora para a sua empresa. Outra forma de financiamento é o capital do próprio dono, né, do sócio, né? E esse, por incrível que pareça, é o capital mais caro. Por que ele é mais caro? Porque a pessoa, quando entra no empreendimento, ela tira dali, através de dividendos ou de TJLP ou outra forma, né, retirada de lucro, ele tira de lá o maior valor possível, que geralmente é maior do que o empréstimo bancário. Né? E isso, eu digo o seguinte, não é ruim, é bom, porque diz que o empresário, o empreendedor, ele gerou riqueza para ele. Então, se ele vai buscar um dinheiro no mercado, ele paga 5%, mas o negócio dele, a empresa dele está dando 8%, 10%, está ótimo, ele está sendo muito melhor do que deixar o dinheiro aplicado no banco. Porque esse é o divisor de águas para qualquer um. Eu tenho 1 milhão, eu deixo no banco ou eu ponho numa empresa? Hoje em dia, né, se eu vou botar Selic, para me dar muito, vai me dar quanto? 5%? E olha lá, hein? Né? Ao ano, né? Ao ano, descontando tudo, ó, vai ser campeão se der 5%. O negócio dele, por menor que seja, uma padaria, uma coisa pequena e tal, se ele tirou mais do que 5% ao ano, ele está no caminho certo, porque o capital dele está sendo remunerado. Então, quando a gente calcula a taxa de desconto, a gente considera capital de terceiros e capital próprio, né? Então, tem uma conta um pouco sofisticada para chegar nisso, né? E a gente pega o que é a média da taxa de desconto e aplica. Então, vamos lá. Cresceu 2% ao ano.
mas a taxa de desconto, porque ele está endividado ou porque ele retira muito, é 10%, o que vai acontecer? Aqueles 5 milhões vai representar 1 milhão. O exemplo disso é a Bolsa de Valores, né? O assunto é muito grande, é muito vasto, é muito técnico, então às vezes as pessoas acham que é um pouco complicado, mas o importante, eu acho que a mensagem é possível fazer a conta, é possível chegar no seu valor, coisas importantes que o empresário tem que ter em mente, né? Você tem que ter um mínimo de controle dos números da sua empresa, saber claramente que mercado está atuando e se é um momento de sair do negócio, sim ou não, né? E como sair, isso é muito importante, porque às vezes sai de uma forma equivocada. Então, na hora de fechar um negócio, tem que saber fazer isso, fazer bem feito e tal, entender o momento de fazer isso, e eu acho assim, eu estou à disposição de todo mundo que acompanhou a live, pessoas do próprio CAI, associados ao CAI, a você também, Sidney, eu estou à sua disposição. E se eu tiver uma outra oportunidade e pudesse falar de outros assuntos, será sempre um prazer ajudar o pequeno empresário, porque eu acredito muito no pequeno negócio, né? Nos Estados Unidos, a gente vê claramente que existe... Obrigado, gente. Deus abençoe, tá? Até mais. Até mais.